Você citou a serpente que Deus mandou fazer. Legal. Quando Deus mandou fazer, ele falou para olhar para a serpente, não se prostrar, não orar e não clamar. Só esqueceu de falar que no segundo livro dos Reis, capítulo 18, quando essa imagem foi idolatrada, o juízo de Deus veio, ela foi quebrada, destruída, porque se prostrar perante aquilo era idolatria, portanto pecado. Se basear nesse texto é imaturidade teológica. Vamos lá, esse negócio de texto descritivo, narrativo e dogmático, isso não está na Bíblia. Isso é uma distinção que foi inventada no século XVIII, que contraria claramente 2 Timóteo 3,16, que diz que toda escritura é útil para argumentar, corrigir e trazer o povo para plena perfeição em Cristo. Então você não pode ter uma parte da escritura que não é inspirada ou que não tem sentido. Um texto narrativo seria um texto que não seria usado para nada. Eu vou mostrar para vocês que Jesus interpreta a escritura como eu. Eu mostrei que Moisés tinha ambiente de culto e os judeus esculturas e que nós também podemos ter. Inclusive, queria confirmar se eu entendi bem, pastor. O senhor disse que se a gente tivesse anjos, por exemplo, ornando as nossas igrejas e que a gente não pedisse intercessão para eles, estaria tudo bem, então. Eu não disse isso. Não poderia ter também. À luz da Bíblia, imagem sem a ordem de Deus. Para culto, orar a anjo, pedir intercessão de anjo, através da imagem, se prostrar diante de imagem é idolatria. Você ter imagem de anjo... Pelo que eu entendi, a pergunta dele pode ter o anjos, mas se não tiver oração pode ter. É isso? Essa é a minha pergunta. Isso, pra mim isso não é idolatria. Se você tem a imagem se você tem fora do ambiente de culto... Fora? Não, mas no ambiente de culto a gente viu aqui que os judeus tinham imagens, né? Pra lá, mas nenhum deles se prostrou diante da imagem. Aliás, nenhum deles cantou. Eu acabei de ler Josué. Josué se prostrou diante da Arca da Aliança. Não, eu já expliquei que é o texto narrativo, então deixa eu continuar. Não, eu repito. Quando Josué se prostrou, foi Josué se prostrando, não foi? Não tem mandamento pra ninguém se prostrar. A ordem... Ou seja, é a distinção de mandamento e narrativo. A ordem de Deus... Então, a atitude dele foi se prostrar. Quando ele acaba de falar, a primeira coisa que Deus fala pra ele é levanta. Mas corrigindo, porque ele se prostrou? Deus mandou ele se levantar. Ou seja, Deus mandou ele se levantar. Claro que fisicamente a postura foi corrigida. A gente pode pegar outra passagem. Josué também, é um que se prostrou bastante na Bíblia. Então ele se prostrou também diante do anjo do Senhor que apareceu pra ele. E esse anjo aí, você sabe que não é um anjo comum. Não mandou se levantar. Isso, porque depois já tem outra pergunta. Então deixa eu só terminar então. Então, o que eu entendi então é que como não tem um mandamento, você diz assim, tem a descrição lá de que tem imagens, mas não tem um mandamento de que tem que ter. Então a gente não pode justificar a nossa prática de ter ambiente de culto e imagens, porque não tem um texto normativo. Não tem um texto normal, ou Êxodo 25, número 21, certo? Isso. Tá, então vamos lá. Êxodo 21 tem que ser lido com o segundo Reis. Em Mateus, segundo Reis, assim, é que o problema do povo ter usado aquilo pra idolatria é como se alguém chegasse na igreja hoje e oferecesse uma macumba lá pra uma imagem de Nossa Senhora. A propósito já acontece. Não tá escrito isso lá. Ué, mas é isso, o povo começou a oferecer incenso pra serpente de bronze. Incenso, não tem nada a ver com é uma oferenda, né, pastor? É um tipo de oferenda. Então é como se oferecesse uma macumba lá pra imagem de Nossa Senhora. Porque a imagem tava lá. Então, mas você tá dizendo então que Deus pediu pro povo, mandou o povo fazer uma imagem que seria para o seu próprio mal? Olhar para a imagem naquele momento específico. Mas você tá dizendo que não tem que ter imagem. Você esqueceu de falar lá que depois eles têm adoração sobre isso. Então não pode imagem, por causa disso. Não. Mas por que Deus mandou eles fazer a imagem então? Deus mandou naquele momento específico, aí você olha... Ele mandou algo ruim? Bora lá, João capítulo 3, versículo 13. Não, volta pra lá. Ele mandou algo ruim. Você tem que determinar a minha hermenêutica. Quando você lê números... Hermenêutica é? A interpretação do texto. A arte da interpretação do texto. Quando você lê números, você precisa entender que é o Novo Testamento que interpreta o Antigo Testamento. Como os apóstolos interpretaram o texto. Isso, como Jesus interpretou o texto. Eles não interpretaram dizendo o texto normativo e descritivo. Jesus falou o que sobre o texto? Posso mostrar? Você já pulou de Josué para números, assim. Sua teologia são vários exemplos. Sistemática bagunçada.